Olá, aluno. Sou o professor Sérgio. Vamos estar dando sequência à nossa aula de fração. Agora eu quero estar falando com vocês de algumas outras representatividades de fração, tá? Vamos com calma, porque agora nós vamos estar falando de razão, de escala, de densidade demográfica. Então temos que ter um pouco mais de atenção nisso aqui. Bom, razão é uma divisão entre duas grandezas de um sistema de medida. A palavra razão, ela vem do latim ratio, significa divisão. São definidas como grandeza, divisão de grandezas, tudo aquilo que pode ser medido. Eu vou definir grandeza com tudo aquilo que pode ser medido, como tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. Vamos ver aqui os elementos de uma razão. Agora, se percebam que essa representação que lembra muito uma fração. Agora, razão e fração têm quase o mesmo significado. É uma divisão, tá? Eu estou comparando agora. Na palavra razão eu vou comparar. Toda vez que eu falo divisão, eu falo em comparação. Quanto que uma coisa pode caber dentro da outra, tá? Quanto cabe ali dentro. A ideia de divisão tem essa ideia. O cara de cima aqui, ó, ele não vai mais chamar numerador, sim antecedente. E o cara de baixo, consequente, tá? Antecedente, consequente, antecedente, consequente. Vamos fazer aqui, separei esse exemplo para a gente estar fazendo exemplificando uma razão. Qual a razão entre a área da região retangular A e a área da região retangular B? Eu tenho a área da região retangular A, 30 e 60, tá? E a área retangular B, 120 por 50, tá aqui. Eu vou calcular essas duas áreas e vou compará-la. Primeiro passo, identificar a grandeza, tá? A grandeza desse exemplo está relacionada à medida, visto que envolve um cálculo de área. A medida, a grandeza, nós estamos aí usando centímetros, como é cálculo de área, centímetros quadrados. Segundo passo, calcular aí a fórmula do cálculo da área de um retângulo, base vezes altura. Então, base vezes altura do retângulo A é 60 vezes 30, 1.800 centímetros quadrados. A área do retângulo B é base vezes altura, faltou a altura aqui, ó. Área vezes altura, 120 centímetros vezes 50 centímetros, 6.000 centímetros quadrados. Terceiro passo aí, vamos montar a estrutura da razão aí, pessoal. A estrutura da razão vai ser essa. Essa é a área A sobre a área B. Então, 1.800 por 6.000. Agora eu vou simplificar a fração, usar a ideia de simplificação de fração. Por 2, os dois são terminados em zero, são divisível por 2. Vai dar 1.800, que vai dar 900, 6.000, que vai dar 3.000. Depois eu vou simplificar por 2 novamente. Os dois são terminados em zero, zero é par, dá para dividir por 2. 450 dividido por 2, 225. 1.500 por 2, 700. Aqui já não dá mais por 2, pessoal. Olha só. Mas, vamos um detalhe. Dá para dividir por 3. Por que por 3, professor? Olha, eu vou somar os algarismos desse número aqui. E se der um número na tabuada do 3, eu sei que esse número é divisível por 3. Olha só, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 9 está na tabuada do 3, então esse número aqui é divisível por 3. 7 mais 5, 12, mais 0, 12. 12 também está na tabuada do 3, então os dois números aqui são divisíveis por 3, que vai dar 75, 250. Posso dividir por 3? Agora não dá mais. Em cima dá, mas embaixo não vai dar, porque ó, 2, 7, um 0 aqui vai dar 7, aqui vai dar 12. 12 está na tabuada do 3, mas aqui embaixo não vai dar. Então, o único número que dá para dividir aqui é o 5. Por 5, que ele é terminado em 5, e esse cara é terminado em 0. Pela regra, todo número terminado em 5 é divisível por 5, e terminado em 0 também é divisível por 5. Então dá para dividir por 5. Por 5 aqui vai dar 15, aqui vai dar 50. Dá para dividir por 5 novamente. Por 5 vai dar 3, por 5 vai dar 10. Então nós achamos aqui, ó, uma fração irredutível, tá? Então agora como que vai ficar a leitura dessa razão? Mas aqui não é uma fração, é uma razão, é uma comparação. Estou comparando quanto que da área A cabe na área B, tá? Quanto essa comparação. A leitura da interpretação do resultado, ó, referente ao cálculo da área, 3 para 10. Toda vez que aparecer assim, 3 para 10. O resultado pode ser interpretado assim: a cada 3 centímetros quadrados do retângulo A, temos 10 centímetros quadrados do retângulo B. Escala, pessoal. Essa aqui é muito usada na
área de engenharia, na área de projeto, também na área de geografia, quando você vai ver mapas, leitura de mapas, tá? Então vamos lá. Todo mapa, maquete, planta, ó, possui uma legenda que informa o coeficiente de proporcionalidade. Proporcionalidade é quanto em relação ao tamanho real, tá? Você tem algumas maquetes que eles fazem comparação do tamanho real para você tentar estudar. Hoje você tem softwares que já te mostram isso em 3D, tudo, mas aqui é essa questão da proporcionalidade que cai na matemática. Mapa, ó, a informação é legendada, por exemplo, no mapa. Você pode ter 1 centímetro lá no desenho, tá? Que significa 500 km. Então eu vou colocar assim, 1 por 500. A cada 1 centímetro que eu andar no meu desenho, no meu mapa ali, que eu medir com a minha régua, eu sei que vou ter 500 km andar. Então lê-se 1 centímetro para 500 km. Ela ainda indica cada centímetro na distância no mapa, ó, corresponderá a 500 km de realidade. Então, se utilizarmos uma régua para medir a distância de 2 cidades no mapa, por exemplo, e acharmos um valor de 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, como que eu vou saber a distância dessas 2 cidades? Eu vou pegar os 2,5 e vou multiplicar por quanto? Por 500, que é referente a 1 centímetro. 2,5 vezes 500, 1.250 quilômetros. Olha o que eu posso representar nesse mapa aqui, ó. Eu tenho um mapa aqui, tá, pessoal? O mapa aqui. Esse mapa, eu posso representar. Esse mapa ele foi reduzido. E ó, a escala que ele vai se encontrar. Nesse mapa, 1 centímetro representa 40 quilômetros na realidade. Ou seja, 40 quilômetros são 4 milhões de centímetros, que significa 40 quilômetros. Foi reduzido para cada 1 centímetro representa 40 quilômetros, ou seja, 1 centímetro representa 4 milhões, não 4 mil, desculpa, 4 milhões de centímetros. Como nós vamos colocar isso aqui? 1 por 4 bilhões, ou 1 para 4 milhões, olha aqui, ó. 2 formas de você representar isso aqui. Então, cada centímetro que você andar aqui nesse mapa, que você medir de um ponto de uma cidade a outro, você vai multiplicar por 40 quilômetros. Eu sei que eu tenho 40 quilômetros. Cada 1 centímetro é 40 quilômetros. Então você vai saber, tá, precisar em relação ao tamanho real, tá, a distância de 2 cidades, por exemplo. Eu posso pegar 2 cidades aqui, ó. Esse mapa aqui, ó, Pedra Branca e Iguaçu. Eu posso medir aqui com uma régua e ao medir eu vou multiplicar pelo meu coeficiente de redução, 40, tá? 40 quilômetros, eu vou saber a distância de uma cidade a outra a cada centímetro que eu andar no meu mapa. Densidade demográfica. A densidade demográfica também é uma outra razão, tá? O que vai falar da densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado, é o espaço ocupado, tá? Isso é muito trabalhado na geografia, tá? O número de habitantes por quilômetros quadrados, ou por área territorial. Então aqui eu tenho 99.075. Se eu não me engano, essa aqui é a área, tá, da cidade de Altamira, tá? Altamira no Pará. Altamira no Pará, se eu não me engano, a área quadrada de Altamira é 159.696 quilômetros quadrados. Essa é a área do maior município do Brasil, Altamira no Pará. E ela tem, tá, 99.075 habitantes. Se eu fizer a razão esses dois valores, essas 2 medidas, número de habitantes por área territorial, eu vou ter um coeficiente aqui, eu vou ter de 0,62. O que significa isso? Eu tenho 0,62 habitantes por quilômetro quadrado. Eu não tenho nenhum habitante inteiro por quilômetro quadrado em Altamira. Então aqui a densidade demográfica de Altamira, ó, é aproximadamente 0,62 habitantes por quilômetro quadrado. É muito baixa, diferente aqui de São Paulo, né? São Paulo é o maior estado do Brasil. O mapa de Altamira, tá? É esse, tá? No Pará. Esse aqui é o mapa do Pará, pessoal. Altamira tá bem aqui, ó. Esse é o mapa de Altamira, tá? E Altamira é
um município, um dos maiores municípios do Brasil, ele é maior até em extensão do que muitos países da Europa. Por exemplo, Dinamarca, que tem 43.077 km². Grécia, 131.990 km². Portugal, 92.389 km². Vamos lá, porcentagem, pessoal. Agora vamos falar de porcentagem. Agora uma outra parte da fração que nós trabalhamos, tá? E trabalhamos muito, que é a porcentagem, que você vai ver muito isso no seu dia a dia, tá? 30%, vamos ver como que eu vou ler. 30%, olha a palavra aqui, porcento. 30%, 30%, 30 partes de 100, tá? Sempre 30 partes de 100. Por exemplo, em um certo concurso foram aprovados 6 candidatos, de um total de 25. Os candidatos aprovados representam quantos por cento do total? Então eu vou pegar aqui número de candidatos aprovados sobre o meu total de 25 que participaram. Vou dividir um pelo outro, tá? Numa forma de uma razão aqui, ó, vou dividir um pelo outro. Eu estou comparando aqui, eu vou ter 0,24 centésimos, não centímetros, centésimos, décimos, lembra que eu falei isso uma vez com vocês? Décimos, centésimo, milésimo, então 0,24 ou 24 centésimos. 24 centésimos, opa, 24 sobre 100, 24 por 100, 24 por cento. Olha a representação aqui, ó, de um número decimal, tá? Esse número cai no número decimal, tá? Eu sei que ele é 0,24 centésimos, mesma coisa ele pode ser 24 sobre 100, que pode ser 24 por cento. Um outro exemplo aqui que a gente usa muito no nosso dia a dia, a gente vai em algumas lojas aí, Casas Bahia, ó, sem comercial, mas vamos lá. Numa loja, deu um desconto para um pagamento de forma à vista de um produto de valor de R$ 1.800. Então ele tem 30% de 1.800, 30% de 1.800, 30%. Esse D passa a ser vezes 1.800, então 30% vezes 1.800. Aqui é como se fosse uma outra fração. Lembra, pessoal, que eu falei que todo número deve ser representado em forma de fração? Aqui é como se tivesse um embaixo. Então 30 vezes 1.800, 54.000. 100 vezes 1 aqui embaixo, é uma coisa aqui, 100. 54.000 sobre 100, 540. 540 é o valor de 30% de 1.800. Vamos ver o valor do produto agora? Então, como era 540 reais. O valor do produto para pagamento à vista vai ser os 1.800 que você tinha, tá? Menos o desconto que foi dado de 30%. O valor do meu produto final, 1.260 para pagamento à vista. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que agora finalizamos essa parte de fração, essa parte de representação de fração, tá? Vai ter exercício para vocês aí. Vamos lá. Fique em casa.